Fala pessoal, FAQ 9, quase 10. Já tem que fazer um FAQ bem especial no 10. Fofo. Bem fofo, bem bonitinho. Bonitinho. Beleza, Tigrão Negro. Faz um... Fale a pergunta. Mais duas. Está escrito na Bíblia que os espíritos que se comunicam são demônios. E isto foi proibido também por Moisés. Como ainda podem acreditar nisso como sendo algo bom? Como? Então, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos porque naquele tempo estava uma putaria louca, todo mundo ficava mistificando tudo, comunicando, a comunicação com os espíritos era bem maior, talvez mais facilitada, não sei. Ele proibiu porque não existia uma inclinação sincera à comunicação com os espíritos. Da mesma forma hoje que a pessoa pode se comunicar com o espírito para fazer maldade, nada impede que ele se comunique para fazer o bem. Mas aquele tempo, aquelas pessoas com aquela bruteza, tá bom, bruteza, com aquela ignorância, elas, como é que ele ia falar? Eu nem sei se ele conseguia ter esse conceito para falar, para estender essa comunicação, mas com propósitos elevados. As pessoas eram muito brutas. Eram leis brutas para um povo bruto. Exatamente. Então ele não podia falar, vamos nos abraçar lindamente. Então ele precisava de leis rígidas, porque o povo era muito bruto. Então ele proibiu porque aquilo lá mais prejudicava do que ajudava. Então, agora não quer dizer que toda a comunicação com o espírito aconteça só com demônios. Principalmente porque, olha que loucura. Aqui tem duas coisas interessantes. A primeira, por que Deus permitiria que só os espíritos ruins, só os demônios, no caso que o pessoal considera demônios, se comunicassem com a gente? E ele não ia impedir que todos os espíritos bons, porque se você acredita em espírito ou demônio, você acredita tanto no mundo espiritual, tanto na coisa além da matéria. Na matéria que tem uma outra forma. E por que Deus permitiria que só os espíritos maus se comunicassem? Primeira coisa, isso já não faz muito sentido. A segunda é que se todo espírito que se comunicasse fosse ruim, a gente teria um tipo de espírito meio estranho. Porque muitos desses espíritos, eles falam o quê? Faça caridade, preceitos cristãos muito fortes e indicam como agir de uma boa forma. Então é estranho, porque o espírito ia dar um tiro no próprio pé. Em vez de ele falar uma hora, ele ia falar, olha, vamos fazer caridade, vamos nos amar, tal. Que demônio estranho, né? E Kardec constatou isso, que primeiro, o que as pessoas chamavam demônios eram espíritos menos evoluídos que ainda estavam imersos na ignorância, que procuravam a maldade aí como um instrumento. Então eram espíritos, né? Porque Deus também não seria justo e não seria pura bondade se ele criasse criaturas destinadas ao mal eternamente. Isso é totalmente em contrassenso. Nenhum pai que tem amor absoluto faria isso com seu filho. Só que assim, o espiritismo ele não foi criado a partir de uma ideia. Ele foi constatado através das comunicações que Kardec teve. E muitas das coisas que Kardec presenciava eram espíritos, e ele chegava perguntando para o espírito, quem é você e tal, e ele achava que estava vivo. Nem o espírito sabia que estava morto. Então, o espiritismo não foi criado através de uma pré-ideia. Ele foi uma constatação de coisas que estavam acontecendo. E aí esse conceito de quem são os demônios, tudo isso vieram dessas comunicações. Então os espíritos se comunicam e existem o range, toda a variação de espíritos bons ou maus que se comunicam conforme o pendor de cada um. Se você é um cara mais bonzinho, mais com pensamentos mais elevados, você vai atrair, certo? Atração, frequência, essa reverberação da frequência de espíritos bons também. Se você for malzinho, vai atrair tranqueira. Nada mais justo, certo? Então,
Moisés falou isso porque realmente o povo precisava de uma rigidez maior. Logo depois veio Jesus com outro ensinamento, com um povo um pouco mais manso, não muito manso, mas menos embrutecido, que conseguiu intervir alguma coisa. E por último veio o Espiritismo com essa sutileza, com essa postura extremamente cristã do que como a gente tem que se portar com as pessoas. Certo? Então, comunicar com o Espírito pode ser bom ou ruim, dependendo do seu pendor, de como você é, como criatura, e da seriedade que você lida com aquilo. Beleza? Bom, deixa eu tirar. Corta depois? Corta, depois eu corto. Corto tudo. Corto tudo. Essa rua de pedra ela é tão perigosa. Julião, você vai com nós amanhã? Yes. Ah, então você é todo inglês agora. É o homem em Nova York. Las Vegas. Cara, amanhã vai chegar, certeza. Vou pegar minha mochila lá. Vai pegar Amanhã nada. vai chegar. Alô, lindeza. Ah, tem que abrir. Tchau, meu amor. Até. Beleza? Próxima pergunta. 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 A gente comentou disso no vídeo passado. James Randi oferece 1 milhão para qualquer um que prove sua mediunidade. Por que nenhum espírita ganhou até agora? Poderia fazer o bom uso desse dinheiro para a caridade e ainda mostrar que o espiritismo é real. Essa é tensa, hein? A gente acabou dando um spoiler dessa no vídeo passado. É. Então. Pô, não tem um porquê disso, não tem uma razão pra você provar sua mediunidade, pra ganhar dinheiro, pra nada, assim, falar, eu sou um médium. Mas aí o cara podia usar pra caridade. Não seria algo nobre? Não. Por que não? Não sei, a gente pensar. Pensa. Você usou a mediunidade pra... Você parece meio... Não consigo imaginar uma situação de alguém vai, por exemplo, em programa de televisão, provar sua mediunidade em que seja altruísta, em que ele não saia com orgulho afetado, em que ele não... Eu sou um médium, eu sou um super-herói, eu tenho poderes. Então, Você mexe muito com orgulho com relação a isso. a primeira coisa é ver a verdadeira intenção do cara. Será que realmente ele vai usar esse dinheiro pra caridade? Né? Mas a primeira coisa é a mediunidade não é um atributo da pessoa. Ele está médium, ele não é médium. Então, ele é uma questão de momento que ele está vivendo. E dessa forma, ele não tem essa posse da mediunidade. Se ele quiser provar isso, provavelmente pode dar certo algumas vezes, mas ele não vai conseguir fazer como se fosse, por exemplo, uma demonstração de canto. Que cantar é um atributo da pessoa naquele momento que ela está, mas a mediunidade não é. E a espiritualidade certamente não vai deixar isso acontecer. Tá? Isso é um argumento que para muitos pode parecer frágil, até para falar, então você está justificando que não dá para saber, que não dá para provar a mediunidade. Assim, dessa forma patente, dessa forma onde em qualquer lugar você consegue executar ela, como se realmente fosse um aparelho, um efeito físico, não vai conseguir mesmo. E existe, na minha visão, né, posso estar equivocado, então vocês têm sempre que analisar as besteiras que a gente está falando, mas na minha visão, por causa da dúvida,
E sem dúvida, nesse mundo aqui, não tem como. As pessoas têm que ser livres para acreditar no que elas querem. Certo? Acreditar ou não em Deus e tal, é uma manifestação do que elas são internamente. Então elas têm que passar de uma forma franca por isso. Então, isso nem é permitido. Essa provação inequívoca da mediunidade. Então, se você for tentar provar ela como se fosse um mero instrumento, vai dar certo uma vez, não vai dar outra, e aí toda a credibilidade vai embora. E é assim que funciona. Na verdade, não existe melhor forma para depurar seu espírito. Se você pensar como você faria, sabendo que o espírito é imortal, como agilizar a evolução dele no caminho de amor e tal, como é que você faria? Não tem melhor forma do que catalisar a evolução. É que o objetivo não é provar qual religião, doutrina ou crença está certa. O objetivo é você depurar seu espírito. E se essa é a melhor forma de se depurar seu espírito, não provando, então assim que seja. Acho que sim. Aí é complicado, né? Porque parece que é uma desculpa. Vai da sensibilidade, vai do sentimento de cada um no momento que a pessoa tá. Então. É que mesmo as pessoas que querem provar, que nem eu comecei a tentar sair do corpo para provar que aquilo existia. E quando eu comecei a estudar para sair do corpo, eu percebi que aquilo era mais uma questão de orgulho do que de efetivamente mostrar que existe um caminho diferente. Perde seu foco, né? Mas, assim, tem um monte de gente que sai do corpo, que tem experiências, mas quando o pessoal vai provar, assim, de uma forma categórica, não funciona. E aí é porque não existe? Então, complicado, né? Aí é aquele negócio, vai do sentimento. No fim, tudo é um sentimento. Se você não tem sensibilidade para compreender essas coisas, para aceitar elas como uma possibilidade, natural, você não vai aceitar elas e é assim que tem que ser. Em um momento oportuno, conforme você vai experimentando a vida e as reencarnações, isso vai ser cada vez mais natural. E é assim. Então pode ser um monte de balela para alguns, pode ser grandes verdades para outros. A gente só está tentando trazer um pouquinho de luz por onde a gente vai passando, certo? Sem julgar, compreender essas argumentações de cada um. Beleza? Tem mais? Não, fechou. Acabou? Fechou. FAQ 9 fechou. Maravilha! Então um abraço, críticas e sugestões por gentileza. Até o FAQ 10. Até o FAQ 10.